Galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Leneide Gugel e hoje nós teremos mais uma videoaula. Bora lá? Na aulinha de hoje nós falaremos sobre fungos. Só lembrando que na aula passada nós estudamos os vírus, que não são seres vivos porque não são constituídos de células, mas que quando conseguem parasitar uma célula, eles conseguem se autoduplicar, que é uma característica que só os seres vivos apresentam, certo? Além disso, né, nós estudamos também as bactérias, que são o único grupo de seres vivos, né, que possuem células procariontes. E estudamos também os protozoários, que são eucariontes, já possuem células mais complexas, e que são muito importantes porque fazem parte, né, do zooplâncton, e é muito importante para as cadeias alimentares aquáticas. E hoje a gente vai estudar dos fungos, que são seres eucariontes, possuem células complexas, assim como os protistas, os protozoários. São heterotróficos, ou seja, se alimentam de outros através da decomposição de outros seres vivos, certo? Na verdade, eles fazem a decomposição de outros seres vivos. E os fungos, eles são um grupo bem diversos e que são utilizados para N fins. Por exemplo, a gente vai ver aqui, falar um pouco sobre as leveduras, que são utilizadas para fazer pães, para fazer cervejas, para fazer vinhos, por exemplo, e massas em geral, pizzas e tortas. E elas são muito importantes porque durante a sua respiração, há a produção de álcool, tá certo? E essa produção de álcool, por exemplo, no caso das massas, que faz com que a massa ela fique fofinha, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? E aí, além das leveduras, nós temos outros representantes, como bolores e orelha de pau, certo? Então, os fungos, vamos falar sobre as características gerais, são seres vivos, tá certo? Eles podem estar praticamente em todos os ambientes, desde uma parede, né, a gente conhece como mofo, tá certo? Até em cima sobre, na verdade, alimentos como pães, tá certo? Como frutas, morango, né? Tomate. Também pode crescer sobre outros seres vivos, plantas, até na própria pele humana, tá certo? E eles são heterotróficos, digerem o alimento, e quando eles estão fazendo a digestão desse alimento, eles produzem um líquido, e esse líquido que é absorvido para a alimentação do fungo. As leveduras, é como a gente chama genericamente, uma classe de fungos, vários fungos que têm essa mesma característica. São microscópicos, ou seja, são unicelulares, tem aqui corresponde a 1,5 micrômetros, aqui tem mais ou menos uns 3 micrômetros, tá certo? Reproduzem por brotamento, a gente vai ver um pouquinho mais na frente, tá certo? Que é quando, a partir do indivíduo, vai surgindo outro indivíduo, aí ele vai se fragmentar e vai originar outro organismo. Realizam fermentação alcoólica, tá certo? E o álcool, ele é extremamente inflamável, tá certo? Por isso que a gente tem, por exemplo, que ter bastante cuidado, certo? E esse álcool, que é liberado pelas leveduras, ele pode ser utilizado, ele é utilizado na composição de bebidas alcoólicas. Só lembrando que as bebidas alcoólicas são proibidas, né? Tem que ter a venda proibida para menores de 18 anos, tá certo? E como é que acontece essa respiração e essa produção de álcool? Então, vamos lá. Então, o fungo ele vai precisar de uma fonte de energia. E essa fonte de energia, geralmente a gente
dá a eles, por exemplo, na farinha de trigo, que é muito rica em amido, por exemplo, certo? E aí, essas leveduras, elas vão ter, né, essa energia e vão utilizá-la para respirar, para sobreviver, tá certo? E durante essa respiração, eles obtêm energia e também liberam como subproduto gás carbônico e álcool, certo? O gás carbônico, ele, ele é como já está o próprio nome dizendo, é um gás e o que acontece? Ele vai fazer com que a massa, ela aumente de volume. Por isso que o fermento, né, geralmente dobra, triplica o volume de massa. Aí, vai aumentar de volume porque vai ter esse gás carbônico lá dentro. Quando a massa ela vai ser assada, esse gás carbônico, o álcool também, que está lá presente, vai evaporar, tá certo? Mas antes eles não preenchiam um lugar na massa? Preenchia. E esse lugar, justamente, a gente consegue visualizar através dessas cavidades, desses furinhos aqui, que antes eram preenchidos pelo álcool e pelo gás carbônico. Por isso que a massa fica fofinha quando a gente utiliza, né, fermento biológico, que é como é conhecido popularmente as leveduras. E aí a gente consegue comprar na padaria, no supermercado, tá certo? E tá aí o segredo pelo qual a massa fica fofinha quando a gente utiliza fermento biológico. Pelo nada mais é que o gás carbônico e o álcool que são produzidos para respiração, né, para a obtenção de energia desses indivíduos, e que quando são assados, esse álcool, esse gás carbônico vai ser volatizado, vai ser evaporado e vai deixar, tipo assim, a marquinha que ele existiu, que são esses buraquinhos que ficam presentes na massa e faz com que ela fique fofinha. Outro exemplo de classes de fungos, digamos assim, classe genérica, de grupos genéricos de fungos, são os bolores, que a gente conhece como mofos, tá certo? E eles podem crescer em qualquer lugar, em qualquer matéria orgânica. Até, por exemplo, numa camiseta, que a gente guarda, geralmente, camiseta mais escura, que guarda por muito tempo, cresce o fungo. Porque a camiseta, né, tem algodão em sua composição e a matéria orgânica. Costuma utilizar, né, esses materiais como alimento, né, camiseta, uma parede, qualquer superfície, reproduzem-se por meio de esporos, tá certo? A gente vê o fungo, não vê no fungo, né, mas esses esporos, eles são como se fossem sementes, se a gente fizer uma analogia, uma comparação com as plantas, tá certo? E esses esporozinhos aqui, ó, vão ser liberados, tá certo? E vão germinar, tá certo? E quando atinge a capacidade de reprodução, vão liberar novos esporos e vão recomeçar o ciclo. Por isso que por exemplo, você tá vendo aqui o pão. Eu posso cortar essa parte aqui que não tem fungo visualmente e comer? Não, a resposta é não. Por quê? Porque se tem fungo aqui, então pode ter aqui hifas, que são células de fungos por toda a superfície do pão, mesmo que você não veja impregnado a ele, tá certo? Por dentro, digamos assim. E aí os fungos eles podem liberar também toxinas que fazem mal para a nossa saúde. E a pessoa pode ter diarreia, pode ter complicações mais sérias, tá certo? Então, se tem só uma pontinha de fungo aqui, não deve-se comer esse alimento, ok? A menos que você não veja, tá certo? Mas o ideal é descartar. Infelizmente, esse deve ser o procedimento. Reproduzir por meio de esporos, já falei para vocês, e
Esses esporos eles vão germinar quando encontram condições adequadas. E essas condições adequadas envolvem umidade e temperatura. Por isso que geralmente, por exemplo, os fungos, eles só na parede a gente só vai ver eles na época mais fria do ano, certo? Geralmente eles conseguem se multiplicar melhor porque eles para eles quando tem umidade no ar, no solo, eles vão ter mais condições favoráveis. É exemplo também daqueles cogumelos que a gente costuma encontrar só no período de inverno, né? Que aqui é o nosso verão chuvoso. Já falei também que os fungos liberam substâncias tóxicas, por isso que se tem só uma manchinha, deve ser descartado o alimento. E aí, outro grupo genérico de fungos são os cogumelos e as orelhas de pau. Tá bom? Os cogumelos, geralmente a gente lembra de fungo, a gente já pensa lá nos cogumelos. Digamos que é o grupinho mais bonitinho, digamos assim. Eles são constituídos por células filamentosas, essas células filamentosas elas recebem o nome de hifas, tá certo? O que a gente consegue ver não é as hifas, a gente consegue ver o agrupamento de hifas, que são os micélios, e consegue ver, no caso, o corpo de frutificação, tá certo? Só que aqui, ó, tem as hifas, elas é como se células filamentosas parecidas com raiz. A gente podia fazer uma analogia, mas não é. Bem diferente a constituição dos tecidos de raiz do que, por exemplo, as hifas de um fungo, tá bom? E aí passa por aqueles processos também se reproduzir por meio de esporos. Os esporos vão encontrar condições favoráveis no solo, de umidade e temperatura, vão se desenvolver, tá certo? Um conjunto de hifas que a gente chama de micélio e o que a gente consegue ver do fungo propriamente dito a gente chama de corpo de frutificação, tá certo? Que envolve, por exemplo, aqui essa região onde ficam novos esporos, tá certo? Quando o fungo ele atinge maturidade reprodutiva. Já falei tudo para vocês. Os cogumelos e orelhas de pau, eles têm várias importâncias também. Pode ser utilizado na alimentação, tá bom? Nós temos aqui, por exemplo, os champignons, que são frutos que são são fungos, os champignons que são fungos comestíveis, que a gente consegue encontrá-los nos supermercados, tá certo? Inclusive, alguns são caríssimos. Os cogumelos, eles podem também ser alimentos tóxicos, porque, por exemplo, geralmente quando os cogumelos têm essa coloração vistosa, né, vermelha, a natureza se serve para fungo e serve para outros indivíduos. Geralmente é uma coloração de alerta que envolve perigo, então, tipo dizendo para os outros organismos não se alimentarem dele, que liberam toxinas que podem ser alucinogênicas, podem causar danos ao cérebro, pode provocar até a morte do indivíduo. Podem também causar o que a gente chama de micoses na pele, que são chamadas como impingem, tá certo? Popularmente. E também pode ser utilizado para a produção de queijos, como o gorgonzola, que é um queijo caríssimo, tem um gosto bem peculiar, já experimentei. E é o queijo com a presença de fungo. Você pensa que está estragado, mas nesse caso não, porque aqui o fungo ele é comestível. E aí a gente vê também que os fungos eles se associam, né, tem uma adaptação com outros seres vivos, como algas ou cianobactérias, que a gente chama de líquens, tá certo? Uma associação mutualista, onde as algas ela vai fornecer alimento para os fungos e os fungos vai proporcionar com que essas algas elas consigam capturar mais água, mais substâncias necessárias para o seu crescimento e também consegue fixar nessas algas em superfícies como, por exemplo, madeira, rocha, tijolo, que elas não conseguiriam se fixar, sobreviver sozinhas, certo? Então, tanto
A alga recebe benefício como o fungo. Se a gente separar, os dois morrem, certo? Então, é uma associação mutualista, que é uma associação obrigatória. E assim a gente termina nossa aula de hoje, capítulo 4, páginas 76 e 86. Anotem as partes mais importantes em seu caderno, tá certo? Bom trabalho, bons estudos. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijão e tchau, tchau!